Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Leaders Talks, Papo de Líder. No mês passado, em março, eu tive em dois eventos, um da G4 Educação, que foi o G4 Day em São Paulo, e o outro Board Valley aqui no Rio de Janeiro, da Board Academy. Não conhecia os dois e tive uma curiosidade de ver, porque eu ouvia falar, recebia muitas mensagens e tem alguns resumos aqui para passar para vocês, tá bom? Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Vou falar aqui primeiro do G4 Day, lá em São Paulo, 28 de março. Na mesma semana, no 24 de março, a gente teve uma sessão chamada de mentoria com o ex-diretor de marketing da Ambev, Felipe Hatab. Achei muito interessante ele falando sobre o tempo dele na Ambev, que tinha sido o diretor de marketing mais novo, depois ele como CMO, Chief Marketing Officer da Stone, e, e a diferença grande entre a estratégia e o operacional, né? E qual era o papel de marketing na empresa, que tinha muitas discussões e o marketing evoluiu. Não é mais aquele marketing tradicional. Hoje a gente fala de CAC, é o custo de aquisição do cliente, fala de LTV, Lifetime Value, a verba de marketing mudou muito. Eu ouvi recentemente um podcast com uma amiga minha, Gil Basto, ela falando que o ano passado foi o primeiro ano que a verba em marketing digital aumentou do que a verba de marketing tradicional. E isso era bem diferente há 5 anos atrás, não precisa nem ir muito longe. E se eu não me engano, acho que se gastou no ano passado 3 trilhões de dólares. Então, e depois a gente teve uma palestra com o Iago falando sobre inteligência artificial. Eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que hoje é feita. Ele falou que era possível mandar um e-mail para 4.000 pessoas com um vídeo curto dele, com línguas diferentes, aí se fosse necessário, tudo utilizando IA. Então, da mesma forma que eu fico impressionado positivamente, eu fico assustado. O poder que IA pode trazer, se for utilizado para o bem, excelente, se for utilizado para o mal, um grande risco. E aí chegamos lá no dia de São Paulo, fiquei impressionado com a organização do evento. Tinha uma fila mais do que o normal, isso estava começando a atrasar o início do evento e eu já me surpreendi positivamente com a atitude do Alfredo Soares. Tijucano como eu, ele foi para a fila, tudo é marketing, mas era um risco calculado. Essas pessoas estavam ali esperando e ia atrasar o evento todo, eu acho que tinham quase 3.000 pessoas. Qual era a probabilidade de ter alguém ali que não tivesse comprado o ingresso? Então ele autorizou, ele deu a credencial de entrada na mão de todo mundo que estava na fila. Depois, lá no palco, ele falou que, por questões de controle, ele sugeria que no intervalo, no almoço, ou no break, para o café, que cada um de nós fôssemos lá para inscrever ou cadastrar para controle. Então, eu já fiquei assim muito positivamente impressionado com essa atitude de meter a mão na massa. Eu prefiro o feito do que o perfeito. Se fossem pessoas perfeccionistas que estivessem preocupados com o detalhe de não deixar entrar ninguém que não tivesse comprado o ingresso, teria atrasado todo o evento. Então, comecei bem. Eu ouvia muito falar, tanto da G4 Educação como do Board Academy, o marketing é muito marketing, mas o marketing é importante. E não tem como pessoas que ganham visibilidade sem ter gente criticando. E aí eu ouvi uma frase, né, de outro evento que eu participei: se você tem medo de crítica, você vira escravo do elogio. E aí é um lugar ruim, você depender da opinião dos outros. Com certeza, desses 3.000 que estavam presentes, de outros eventos que eu vejo participar online, a grande maioria se beneficia dessas histórias, dessa motivação, desses exemplos para saírem do normal. Gostei muito, vi alguns dados que eu vou reforçar aqui para você.
em 2025, 68% dos executivos esperam piorar o cenário econômico. O Brasil, em 5 anos, cresceu 11%. Lógico que teve pandemia no meio, mas negócios pequenos cresceram muito mais. E aí foi um show of hands lá. São empresas pequenas e médias que normalmente participam desses eventos. A grande maioria tinha crescido mais do que 50%. Então, o que é o primeiro take-out que a gente tira daí? A macroeconomia, ela impacta empresas grandes, negócios grandes, não tanto negócios pequenos, que tem que saber sobreviver, independente se o crescimento do PIB é de um certo patamar, se a inflação é de um outro patamar. Então, a macroeconomia impacta muito mais empresas grandes do que as empresas pequenas. Então, o cenário é mais difícil para as empresas grandes. 3 palestrantes me chamaram muita atenção. O CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck, falando sobre eficiência. O COO das Americanas, Fernando Soares, falando um pouco do desafio que ele estava pegando. Vocês todos ouviram falar da recuperação judicial, do escândalo que teve das Americanas no ano passado. E o João Adib, da CIMED. Então, o que eu tirei dessas apresentações, e teve o Alfredo Soares também falando, teve o Thales Gomes falando, faturar mais não é crescer. Tem muitas pessoas que falam, meu faturamento triplicou. Se você não estiver tendo lucro ou margem, você pode crescer e estar perdendo dinheiro. Então, essa foi uma palestra que o Alfredo Soares eu gostei, porque é um cara ultramarqueteiro, mas valorizando o lado financeiro, reforçando que o lucro é bem diferente de faturamento. Então, ele até usou a expressão que o financeiro é a fábrica de lucro, que tem que se preocupar com prazo, tem que se preocupar com desconto, com cashback, com permuta, e ele mesmo se diz que realmente é um especialista em permuta. Que o crescimento deveria ser planejado, intencional. A cultura é muito importante. Isso eu ouvi de outros palestrantes também, e eu mesmo já usava antes aquela frase famosa do Peter Drucker, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. E ficou claro que você pode ter CRM, você pode ter diferentes canais, anúncios, mas o crescimento tem que ser na direção do cliente e tem que ficar próximo do cliente. Eu acredito fielmente que a gente tem que sentir o termômetro. Então, todos os que apresentaram lá, eu senti que desde o Adib, que visita as farmácias para saber se o produto dele está vendendo, o CEO da Gerdau, que vai próximo, e o COO das Americanas novo, esse Gustavo, o Fernando Soares, ele disse que em 100 dias visitou 100 lojas. A gente tem que ver, não é receber filtrado o que está acontecendo na prática. Competência é buscar eficiência mesmo com dinheiro em caixa. Então, não é buscar a eficiência quando o tempo está difícil. Marketing e vendas não é fazer um post só no Instagram. Vendas não é só tirar pedido. E aí fiquei surpreso de descobrir que o maior vendedor de iPhones da América não é uma loja tradicional, é o Itaú. Então, são as empresas descobrindo novos canais de receita, de faturamento e de lucro, com certeza. Então, a expansão da receita é fundamental, mas desde que ela seja rentável. O inegociável é o que vai te sustentar em tempos de crise. Então, a cultura é muito importante. Eu fiquei também surpreso com o Thales, ele não tinha medo de dizer que durante a pandemia, quando alguém veio falar de trabalho híbrido, remoto, ele falou, aqui não, aqui é presencial, tem que estar aqui. E se não quer, sai da empresa. E até de forma assim bastante, na minha visão, agressiva, ele escreveu lá numa parede lá, ou numa sala lá, que não era para os fracos podiam sair. Então, chega até ao limiar que hoje em dia tudo tem a preocupação de assédio moral, o que for, mas é a cultura. E quando você consegue ter acesso a todos os empresários, se a empresa, os funcionários, se a empresa é pequena, você consegue com que o dono transmita qual é a cultura esperada. Quando você cresce muito, aí você precisa ter a missão, visão, valores escritos,
porque é difícil de todos os funcionários conseguirem conhecer o dono. O Gustavo Werneck, ele comentou que a Gerdau completou 124 anos, começou com uma fábrica de pregos em 1901, tem 40 mil colaboradores, ele é um fã, ele sempre utilizou da mentoria de pessoas de fora para darem guidance, guiá-lo. Então ele falou do Ram Charan, que é o guru da liderança da GE. Você torna um líder quando você para de tomar decisões só e começa a fazer escolhas. Eu concordo com o que ele disse. Tem muito CEO que fala, eu não tenho tempo. Ele disse que ele nunca teve mais tempo sendo CEO. Se você tem uma equipe competente, realmente é assim. E eu acho que quando eu cheguei à posição de CEO em vários lugares, eu tendo a concordar com ele. Era a função que eu tinha mais tempo. Eu não precisava entrar tanto em detalhes se eu tivesse uma equipe competente. Ele disse que ele gasta 70% do tempo dele entre cultura e pessoas e apenas 30% na gestão. Eu não me lembro de ter feito esse percentual, mas eu digo que com certeza mais de 50% eu gastava em cultura e pessoas e uns 20% com relações externas, porque por eu ter trabalhado muito tempo numa indústria controversa, tinha que ter muita relação com órgãos públicos, entidades, então o stakeholder engagement era parte. E talvez uns 30% ou 40%, dependendo de quanto tempo eu demandava nessa gestão de stakeholders, na parte de gestão do negócio, na parte financeira, na parte de marketing. Pragmatismo, disciplina e consistência. O Alfredo comentou que era a cultura do cliente e a cultura do G4. Eu concordo com os três. Eu acho que principalmente o pragmatismo. Eu sou uma pessoa que acho que o mundo atual, tanto na parte de educação, o conhecimento, o conteúdo vai estar na ponta do dedo. Então, o pragmatismo é que vai fazer a diferença da gente para uma máquina. A única fonte de lucro é o cliente. Eu costumo brincar ou dizer que é o que paga o salário de todo mundo. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. É aquela expressão em inglês, what gets measured gets done. E não é só melhorado. Se você consegue medir, você consegue fazer. O mais importante da comunicação é o que não é dito, muitas vezes. Aí vem a parte da cultura. E a cultura come a estratégia no café da manhã, como eu falei. E achei engraçado que o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, ele falou, sou mineiro, para ele a cultura é o jeitão. Ele recomendou 2 livros, um é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie, e o outro Walking the Talk, da Caroline Taylor. Não conheço, eu já ouvi muitas pessoas falarem que leram esse de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou botar aqui a foto dos livros para você ver. Ele disse que teve que mudar 40% das pessoas e de gestores quando ele assumiu, e ele foi o primeiro não da família a assumir o cargo de CEO, e ele disse que os que não estavam aceitando a mudança de cultura, ele teve que buscar uma forma de tirar. Aí alguém perguntou para ele o que ele teria feito diferente. Aí ele disse que ele se arrepende de não ter feito essa mudança mais rápido. Você tem que preparar o Talent Pipeline. A melhor maneira de se educar é através dos símbolos e do exemplo. E aí eu costumo dizer, o primeiro exemplo de liderança vem dentro de casa. E aí ele dizia que se ele estava indo negociar margem com um cliente, ele não podia chegar num aviãozinho particular, privado, diferente do Adib, que precisava ganhar visibilidade, se tornar mais visível, porque tinha outra intenção. Ele queria conseguir um investidor para CIMED e conseguiu, um fundo soberano de Singapura. Então, o papel do CEO pode ter diferentes formas. Não estou dizendo que o Adib não preza por custo, mas ele queria se tornar mais visível. Ele foi para o Luciano Huck, ele aparece, ele se tornou mais visível, ele e a irmã dele, porque precisavam chamar a atenção de investidores. Diferente do perfil da Gerdau, que é mais B2B, não é B2C, não é para consumidor. Então, talvez necessite de um CEO mais low profile, porque vai discutir percentuais e margens. Ele falou muito sobre a busca hoje em dia que ele tem
de tentar tratar do lado mental, que é um problema que a pandemia acelerou, ansiedade, depressão, burnout, e que ele disse que descobriu, na experiência dele de gestão, que os líderes que perdem a potência por depressão, por ansiedade, ou até por causa das bets, que se tornaram agora, se tornou um problema grave. Muitas empresas já estão vendo que funcionários estão se endividando, então precisa regular. Acho que já está sendo feito isso. Mas ele disse que, de novo, sem querer entrar no mérito, se está certo, se está errado, na avaliação dele, para aumentar a produtividade, aumentar o resultado, coincidentemente, as pessoas que tinham melhor qualidade de sono e quanto mais espiritualizado. Eu não vou entrar nessa questão de espiritualizado, não tem nada a ver com religião. Eu tendo a acreditar que o nosso futuro vai depender muito da pessoa ter uma compreensão da espiritualidade. Ele disse que diversidade, equidade e inclusão, ele não vê isso como tendo que ser forçado, ele vê como sendo uma necessidade para negócio. O Fernando Soares, o CEO da Ambev, me surpreendeu, porque ele assumiu um risco grande, mas ele disse que gosta de desafio. Ele contou a história dele de carreira, que tinha trabalhado já, se eu não me engano, na Ambev, depois ele foi para Domino's e agora tinha assumido isso, principalmente porque quem voltou para assumir o cargo de CEO era um cara que tinha o skin on the game. Aparentemente ele era um dos sócios, o CEO antigo, tinha muitas ações. Com a queda do valor das ações por causa da fraude e da recuperação judicial, ele voltou para assumir. Tem um propósito. Ele disse que definir metas e KPIs é fundamental e está próximo do negócio. Então, 3 exemplos que adorei ter conhecido. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre o Board Academy, quer falar um pouco do papel dos conselheiros. Eu tenho avaliado várias empresas que trabalham instituições como o IBGC, como o Board Academy, como Celint, como a Fundação Dom Cabral. E aí no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, gente. Compartilhei aí em 15, 16 minutos o que eu aprendi, ouvi nesse G4 Day, tá bom? Se estiverem gostando, dê um like, comentem, compartilhem esse vídeo aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.